Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Moseica e estou aqui para mais um vídeo do Minuto Alzheimer. O assunto de hoje, fatores de risco. Então, falando sobre fatores de risco, o que é isso? São aqueles fatores que predispõem à doença de Alzheimer. Nós temos fatores de riscos que a gente diz que são não modificáveis. Quer dizer, eles estão ali, não tem como você modificar. E tem os fatores de risco modificáveis. Os não modificáveis são genéticos. Quer dizer, a pessoa já nasce com o gene. Certo? Embora hoje existam até teorias de que o nosso estilo de vida, a nossa alimentação pode até modificar algumas genética, né? A parte principalmente de DNA, que é o que se chama epigenética, mas isso é um outro assunto que não cabe aqui no momento. Então, ainda se fala, genético não modifica. O Alzheimer, que é genético, normalmente ele aparece entre os 45 e 50 anos. Quer dizer, ele aparece muito antes. O Alzheimer, esse que a gente vê no nosso dia a dia, ele começa a mostrar seus primeiros sintomas depois dos 65, 70 anos. À medida que a idade vai aumentando, a probabilidade de se ter um Alzheimer é maior. Mas no caso do Alzheimer, que é genético, ele aparece já por volta dos 45, 50 anos. E ele, assim, de uma evolução muito rápida e devastadora. Sabe? Inclusive, para quem ainda não assistiu aquele filme, simplesmente... acho que é Eternamente Alice, vale a pena, porque ele é exatamente todo um quadro do Alzheimer que é genético. E a gente observa no filme a evolução rápida e que independe da pessoa ser ativa intelectualmente, de ser ativa fisicamente. Então, ele quando atinge mesmo qualquer um que tenha genética e vai rápido, tá? Portadores de síndrome de Down, tá? Eles também têm um risco muito maior do que a população em geral de desenvolverem um Alzheimer. E como eu falei, um fator que não se modifica é a idade depois dos 65 anos. Quanto maior a idade, maior o risco de se ter o Alzheimer, né? O desenvolvimento do Alzheimer. E uma coisa assim que é muito interessante, que o sexo feminino é muito mais predisposto. Aqui não se sabe exatamente o porquê. Supõe-se que, pelo fato da mulher ela ter uma longevidade maior, ela viver mais do que o homem, então ela envelhece mais. Na medida que você vai envelhecendo, a probabilidade de você ter Alzheimer é muito maior. Então, supõe-se que é o fato da mulher ter uma longevidade maior que favorece o maior número de mulheres com Alzheimer. Mas isso daqui não é uma teoria definitiva, não. Supõe-se que seja isso. Fatores de risco modificáveis. Esse aqui nós podemos modificar, tá? E é aí que eu volto a bater, né? No primeiro vídeo eu comentei da importância da prevenção. E aqui eu volto a bater na prevenção, tá? A gente pode prevenir o Alzheimer. Tá? De que forma? Mudando o estilo de vida. Os mesmos problemas que causam
desordens, né, problemas cardiovasculares, tipo hipertensão, colesterol elevado, triglicérido elevado, diabetes, né, problemas vascular cerebral, tudo isso é um grande risco para o coração. E tudo que é risco para o coração também é para o cérebro. Tá? Então, nós temos que ficar atentos que o que a gente pode prevenir a nível de coração, a gente vai também estar prevenido com relação ao cérebro. Padrões alimentares inadequados. Eu acho que hoje em dia, uma coisa que nós temos que ter em mente é o que nós estamos ingerindo. Tá? Como essa vida, né, agitada, tudo é para ontem, então a gente vai nos fast food, tudo industrializado porque é muito mais fácil, vamos facilitar a nossa vida, só que a gente está perdendo qualidade de vida. Pode facilitar no sentido de, estou mais tranquilo, não preciso me desgastar tanto ficando na beira de um fogão fazendo uma comida, tá? Mas isto está, sabe, tendo um preço muito alto na nossa qualidade de vida. Doenças que antigamente quase não se ouvia falar, não se tinha, hoje verdadeiras epidemias como hipertensão, diabetes. Hoje a gente encontra diabetes em crianças, colesterol elevado, triglicéridos em crianças, em função exatamente do estilo alimentar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente ficar atento. Rever o nosso estilo de vida. Porque deficiências nutricionais, a gente também comentou num outro vídeo, que muitas vezes a questão da perda de memória está relacionada com falta de vitamina D, com falta de vitamina B12, com problemas de tireoide. Então, tudo isso muitas vezes está relacionado com a forma como nós nos alimentamos, que acaba provocando uma disfunção nos órgãos e nas glândulas do nosso organismo. Tá? Sedentarismo também é um fator de risco, né? Obesidade, estresse. E hoje em dia, como tudo tem que ser resolvido para ontem, né? As empresas exigem mais, tudo está exigindo mais, tudo é muita correria, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, o excesso de informação que a gente não consegue digerir tudo, e isso, né, vai exigindo muito da gente, e a gente sente que muitas vezes não conseguimos dar conta, e isso gera frustração, gera estresse. Então, se percebe, é uma verdadeira roda viva, que se a gente não se atentar, se a gente não se der um devido tempo, não modificar o estilo de vida, nós adoecemos. Tá? Insônia, a apneia do sono, né? Aquela pessoa que ronca demais, que ela dá aquelas paradas de respiração, isso que acontece, menos oxigênio no cérebro, e automaticamente vai lesar células nervosas e favorece, né, a possibilidade de desenvolver um Alzheimer. Então, são tudo situações que nós podemos modificar, principalmente modificando o nosso estilo de vida. Outros riscos, né, fatores de risco, depressão. E hoje a gente sabe que a maioria das depressões estão também relacionadas com o estilo de vida. Né? Eu, na minha clínica, como psiquiatra, eu tenho observado que antigamente medicamentos que eram os antidepressivos, aqueles mais antigos, né, que
provocavam uma série de efeitos colaterais. Você dava medicação para o paciente, ele melhorava em 3 meses. Às vezes vinha que não conseguia fazer nada, tinha que ser afastado do serviço, mas em 3 meses ele estava voltando para o serviço. Hoje, medicamentos top de linhas, que falam, não, esse serve para depressão, esse vai te resolver isso, vai resolver aquilo. E quando a gente prescreve para o paciente, o que acontece? A gente não vê resultado nenhum. Por quê? O medicamento não faz efeito? Não, porque o problema em si não é a alteração, muitas vezes, na fisiologia, naquela depressão que a gente chama de depressão endógena, mas é uma depressão situacional, que nós não estamos conseguindo lidar com as nossas frustrações, nós não estamos conseguindo lidar com o nosso dia a dia, e isso adoece. Na medida que adoece, vai modificar sim a nossa fisiologia interna e vai facilitar o aparecimento de um Alzheimer. Outra coisa, que também está relacionado muito com a questão de alimentação e as pessoas não se dão conta, são processos inflamatórios. A maioria dos alimentos que a gente come hoje é contaminada por agrotóxicos, por metais pesados. O fato de ser industrializados são substâncias estranhas ao nosso organismo e isso vai provocar determinadas alergias. Não aquela alergia que fica coçando e pipocando o corpo, mas uma alergia interna, uma alergia silenciosa, é onde começam a aparecer as artrites, as artroses. Isso significa um processo inflamatório. E se está acontecendo isso, nossa articulação provavelmente vai estar acontecendo também no cérebro. Então, precisamos ficar atentos, precisamos rever a nossa alimentação. Uma outra coisa, o nosso cérebro, ele precisa estar sempre, sendo estimulado. Aí, a pessoa, me aposentei, agora eu vou poder descansar. E começa a sentar às 2h da tarde na frente da TV e fica assistindo aqueles programinhas de auditório, fica assistindo aquele monte de novelas que passa o dia inteiro e a pessoa não pensa mais, a pessoa não se relaciona mais com os outros. E aí vai fechando sua mente, a palavra correta, vai emburrecendo. Toda a atividade, que leva ao fechamento da ideia, que leva ao emburrecimento, tá? Palavra minha, mas que leva ao emburrecimento, é um fator de risco para um desenvolvimento de Alzheimer. Nosso cérebro, ele precisa de atividade, ele precisa estar sempre com novidades, tá? Então, como eu falei, a importância da alimentação é muito grande, a nossa flora intestinal, aquilo que a gente se alimenta, tem que ser revisto, tá bom? E que mais? Vamos lá. Então, o que fazer, para evitar esses fatores de riscos? Primeira coisa, rever o nosso estilo de vida, rever os nossos hábitos alimentares, fazer atividade física, pode ser uma simples caminhada, tá? 20, 30 minutos por dia. Uma simples caminhada já ajuda na circulação, na oxigenação do nosso cérebro. Fazer atividades que estimulam o cérebro. Pode ser uma palavra cruzada, pode ser alguns joguinhos de memória, existem muitos. E se às vezes
a pessoa já percebe que está tendo um déficit de memória, às vezes é até interessante buscar outros tipos de atividades com terapeutas ocupacionais que vão dar exercícios específicos para a estimulação do cérebro, tá? Existe também o que a gente chama de biofeedback, é um tratamento psicológico que é próprio para fazer uma estimulação do cérebro, e você vê a mudança assim em tempo real, na medida que você vai estimulando o teu cérebro. Uma outra coisa, atividades e relacionamentos sociais. Se aposentar e ficar sentado no sofá, sabe? Não dá. Você tem que sair de casa, fazer uma atividade beneficente, sabe? Participar de grupos de comunidades da região, do município, sabe? Estar sempre conversando, falando, né? Se relacionando, tá? E até porque a questão do relacionamento social é muito importante. O ser humano, ele é um ser que a gente chama de ser gregário, ele precisa de outras pessoas, ele não nasceu para ser sozinho. Então, esse relacionamento social é muito importante. E outra coisa que as pessoas às vezes deixam de lado é a questão da espiritualidade. Espiritualidade não significa exatamente uma religião, mas assim, é a forma como você lida com o universo, é a forma como você se comunica com o universo, se comunica com Deus de acordo com a sua própria crença, é a forma como você também se relaciona, os seus valores, sua missão de vida. Então, tudo isso está relacionado com espiritualidade. Como você contribui para as pessoas que convivem com você, como que você contribui para a sua sociedade, como que você contribui para o teu universo. Isso sim é a espiritualidade, tá? Você se doar, você respeitar o teu próximo, você aprender a desenvolver o amor incondicional, desenvolver o perdão, porque muitas vezes a gente sabe que a mágoa, ela vai endurecendo o nosso coração e isso provoca doença, tá? E a liberação do perdão, sabe? Essa liberação, né, do amor incondicional, de ser grato por tudo aquilo que nós temos, né, por tudo que nós fazemos, independente de ser bom ou ruim, porque mesmo nas coisas ruins a gente encontra motivos de gratidão. E eu sou um exemplo vivo disso, porque quando, no início da doença da minha mãe, que eu comecei a ter dificuldade de lidar, eu era assim muito revoltada, eu vivia brigando com Deus, eu não aceitava. Até que eu descobri que com a doença da minha mãe, eu podia aprender a me doar para outras pessoas, a fazer esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Então, amor, perdão e gratidão são excelentes remédios para o nosso coração e para a nossa mente. Então, pensem a respeito disso, tá? Por hoje, a gente fica por aqui. E aí? Gostou da novidade do Projeto Alzheimer? O Minuto Alzheimer? Então, se você gostou, convido você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir e convidar pessoas que você sabe que pode se beneficiar deste assunto. Então, estamos aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!